Bom, estamos aqui com o Gustavo Franco e Raduan Melo. Queria perguntar algumas coisas, a gente queria perguntar algumas coisas ao Gustavo. Em primeiro lugar, dizer que eu sou um fã incondicional. O Gustavo Franco foi um dos mentores do Plano Real, que nos possibilitou chegar até aqui com muito mais progresso do que tínhamos naquela época. Participou ativamente do Plano Real, segurando as pontas, as rédeas lá só na sua reputação e convicção pessoais, e após isso continuou empreendendo, empreendedor de sucesso, e agora um empreendedor intelectual como eu, que também é meu interesse. Então, em primeiro lugar, Gustavo, muito obrigado por tudo que você tem feito, e estamos juntos no Instituto Millennium também, somos parceiros de várias causas. Mas eu queria perguntar inicialmente, né, você mencionou o tripé que foi estabelecido lá atrás, e esse tripé agora, nós chegamos, vamos dizer, na idade das trevas desse tripé. A inflação está começando a subir, a lei de responsabilidade fiscal está sendo, em grande medida, manipulada, e até o câmbio também já está sendo meio manipulado a despeito do compromisso já há muito tempo de ele flutuar ao sabor do mercado, né? Então, dadas essas forças opostas, né, e o tripé que também pode se sustentar com impostos muito altos, e a nossa visão, que é muito mais liberal, o que você acha aí que vai acontecer, o que deve acontecer para a gente ter uma melhora? Bom, primeiro, obrigado pelas palavras gentis. Também sou fã do seu trabalho e trabalhamos juntos, eu tenho muito orgulho disso, no Millennium e num período particularmente rico para a atividade de institutos como o seu e como o Millennium. Fico muito feliz que os valores de instituições como as nossas estão cada vez mais populares, cada vez mais abraçados. Eu acho que nessa eleição nós vamos ter uma surpresa muito boa sobre a penetração e a popularidade das ideias liberais. Vamos ver. Agora, é o seguinte, o tripé era uma simplificação para uma dada equação de consistência macroeconômica para um momento, onde a tática era superávit primário, para simplificar todo o complexo de coisas que tem a ver com política fiscal, meta de inflação também para simplificar a atuação do Banco Central numa única coisa, e câmbio flutuante também, como se a gente pudesse resumir as relações do Brasil exterior a uma única coisa. Mas tudo bem, para você criar um guia para um governo incapaz atuar responsavelmente, o tripé era uma equação muito boa. O tripé foi destruído, acabou. E há um certo esforço para a situação fiscal não se mostrar tão desastrosa quanto ela realmente é, até porque os esforços contábeis são espetaculares para ocultar a deterioração das contas fiscais, seja no fluxo, seja no estoque. Nós não temos mais metas de inflação como tínhamos antes, não se trata de perseguir o 4,5%, mas o objetivo é claramente não ultrapassar o 6,5% antes da eleição e nada mais. E se ultrapassar, vamos escrever uma cartinha e eu não creio que vai mudar grandes coisas. E o câmbio não é mais tão flutuante, tem sido ativamente utilizado para segurar a inflação. Hoje nós temos mais intervenção do Banco Central no mercado via derivativos do que tivemos em 2008, que é extraordinário. O câmbio estaria muito mais alto se o Banco Central não estivesse atuando. E as relações do Brasil com o exterior minguaram. Nosso lado bolivariano é mais pronunciado, nossas conexões com a globalização piores, mais precárias.
Nosso comércio exterior continua sendo pequeno relativamente ao tamanho do país. A proporção do PIB brasileiro no PIB mundial é muito maior que a proporção do comércio brasileiro com relação ao comércio mundial. É um país isolado da globalização, com todos os ônus que decorrem do isolamento, ônus econômicos e culturais. Na economia, culturais não cultura, né? Mas na economia nós temos uma cultura nacionalista, protecionista, que nos faz muito mal, prejudica o impulso inovador, deprime a produtividade e faz o Brasil se tornar um país de pensionistas e não de empreendedores. E não é isso o que as bases, vamos dizer assim, o que a juventude, o que a população gostaria. É um país predominantemente jovem, com a população concentrada, uma força de trabalho concentrada no setor de serviço, que significa muita gente de perfil empreendedor, muita gente estudando muito mais do que no passado para crescer na vida, com ideais de progresso pessoal e profissional, inconsistentes com uma política de transformar todo mundo em funcionário público e pensionista. Esse tipo de inconsistência que eu acho que a eleição vai revelar e o voto jovem vai ser muito importante para mudar as coisas. Você acha, então, você é otimista em relação à eleição? Você acha que teremos uma mudança de regime? Eu acho. Estou convicto disso. Acho que não foi capturado nas pesquisas ainda, porque não começou e a exposição da oposição à opinião pública mais ampla é muito pequena. Só quando começa a campanha é que os espaços da imprensa são divididos. Hoje, 90% dos espaços de imprensa são do governo, além da publicidade oficial. Então, o que aparece da oposição é uma tirinha no jornal de quando em vez. Quando essa proporção for semelhante à que tem que ser obedecida no horário eleitoral, a história muda completamente de figura. Se acontecer isso, que meta de inflação que você acha viável politicamente para o próximo governo estabelecer? Eu acho que a meta correta é que o Brasil tenha uma inflação parecida com a dos Estados Unidos. É o que eu acho que deve ser. E nós tivemos em 1998. Foi esta a meta que foi perseguida quando fizemos a estabilização, que era chegar ao zero técnico, que é igual aos Estados Unidos. Isso era importante como demonstração à população de que é possível e, portanto, as pessoas podiam desarmar-se das proteções da indexação e se preparar para viver num país normal. Então, é possível, né? Porque 4,5 é muito, 3 eu acho muito também. Pode ser conveniente fazer uma coisa gradual para não forçar muito as coisas, mas o ponto de chegada, não tenho dúvida que é esse. Gustavo, o senhor Raduan, sou um admirador seu, confesso. Muito obrigado. Um fã, na verdade. O que a gente vê no Brasil hoje, tem em boa parte do mundo, é algum ajuste necessário a ser feito no lado fiscal da economia, como você foi muito feliz em falar aqui no fórum. E a gente vê muito como vilão o Banco Central para o público comum, como se o Banco Central pudesse baixar ou subir a taxa de juros a bel prazer pelo humor do ministro do Banco Central ou quem estiver no poder monetário. E a gente deixa de lado um pouco essa responsabilidade fiscal. A gente tem chegado no que alguns chamam de uma encruzilhada da renda média. O Brasil estagnou nos últimos 3 anos. Como você vê que a gente pode vender ao público a responsabilidade fiscal que é necessária hoje para o Brasil e para grande parte da Europa, se não do mundo ocidental como um todo? Como a gente pode mostrar que a responsabilidade fiscal é o próximo desafio a ser vencido? Pois é, essa é uma pergunta que eu não sei responder, porque ela é uma pergunta de $1 bilhão. Acho que no Brasil nós todos nos surpreendemos no ano 2000, quando nós demos esse nome a uma lei de responsabilidade fiscal, importando essa denominação da Nova Zelândia, onde ela foi inventada. E é impressionante como isso mudou os termos da discussão do problema fiscal. Quando a gente falava em ajuste fiscal,
as pessoas viravam os olhos, conversa de economista, vai aumentar os impostos, coisa negativa. Responsabilidade fiscal é uma coisa que ninguém pode ser contra. Então, tanto é que quando quer se falar mal de responsabilidade fiscal, não se usa essa linguagem, se usa austeridade, se usa política do FMI ou qualquer coisa assim, ortodoxa, as designações são diferentes, mas é responsabilidade fiscal. Na minha fala aqui, eu chamei a atenção para um fato importante que não pode ser esquecido, que é o seguinte: a inflação, quem é a inflação? Quem é o culpado, quem é o responsável? Que a gente não sabe quem é. E por isso é um crime perfeito, porque a gente não identifica o vilão. Seria fácil se houvesse um vilão, aquele lá é o Mr. Inflação, pau nele, que acabou o assunto. Não é assim. É um fenômeno social complexo, onde você não acha o inimigo, e por isso é tão difícil combater. Você acha quem são os inimigos da austeridade, da responsabilidade fiscal, mas não os amigos da inflação. Mas são a mesma gente. E é a arte e a habilidade de cada atmosfera e cada equação política, do político conseguir encaixar o discurso que encontra ressonância e que transforma esses conceitos econômicos que para nós fazem sentido em coisas que fazem sentido para a dona de casa e para todo mundo. Esse vai ser o desafio da oposição, como foi na Europa o desafio de todos os defensores dos programas de responsabilidade fiscal, que eram atacados por todos os lados. Agora, muitos deles já dando certo e as pessoas mudando de opinião. Vamos ter o nosso momento da verdade, o nosso encontro com a verdade, vamos enfrentar isso aí. Quando essa parte fiscal, Gustavo, sai do controle, o trabalho de quem está no Banco Central, né, se torna bastante mais... se torna bastante mais complicado. Como ele falou, né? Parece que o vilão é o Banco Central, que o Banco Central tem que consertar com o juro o que o governo desfez com a política fiscal. Exato. E é um instrumento incorreto. É meio que o antitérmico é o juro e o antibiótico é a política fiscal. Então, combatendo a infecção com o antitérmico, subindo o juro, reduz a inflação com muito custo, mas a raiz do problema é a bactéria fiscal da irresponsabilidade. E possivelmente, se houvesse independência e vontade política e muita força no Banco Central, você conseguiria fazer esse ajuste. O problema é que a taxa de juros teria que ir para um nível que politicamente não funciona, e a gente vê até currency boards sendo destruídos por conta desse tipo de problema, que a população passa a não topar. Claro. O que o Banco Central estava fazendo. Então, a minha pergunta, um pouco mais polêmica, é justamente, será que a gente não deveria ter uma separação definitiva entre política fiscal e a inflação e, por exemplo, permitir ou tirar o grau discricionário do Estado das mãos da política monetária e permitir, por exemplo, a atividade bancária livre? E aí permitir que isso efetivamente seja isolado e quem tocar a política fiscal ser efetivamente responsável sem usar o truque de manipular o Banco Central para fazer aquilo que você disse que é feito em épocas de hiperinflação, etc., contra os pobres. Bom, vamos lá. Muita gente, quando a ideia de currency board apareceu, achou que era uma solução porque havia uma separação absolutamente total de política monetária e política fiscal, mas é meio que tipo cinto de castidade. Você tem que ter uma chave em algum lugar. Com certeza. Porque às vezes tem uma crise, às vezes tem uma situação de tensão e que você precisa ter poder discricionário de criar moeda, como em 2008. O Federal Reserve teve que fazer, o Banco da Inglaterra teve que fazer, o Banco Central Europeu teve que fazer. Foi forçado a fazer? Eles estão lá para isso? Acho que não. Acho que fizeram porque tinham que fazer mesmo. Porque crise bancária não é brincadeira, não dá para... sistêmica, né? Bom, então, no nosso caso, acho que a gente teria a melhorar em dar mais independência, portanto, poder ao Banco Central como uma providência de governança corporativa.
O acionista controlador do Banco Central, que é o Tesouro Nacional, está conflitado. Não é isso? Porque ele se beneficia das atuações do Banco Central para financiar a sua dívida, produz receita, paga dividendo. A independência do Banco Central é isso, é resolver esse conflito de interesse. Mas não significa que o acionista deixe de ser o acionista e que às vezes tenha que mandar. O Banco Central também é regulador, e essa é uma função que não é privatizável nem isolável da função pública. Ele está lá, enfim, tem que cumprir essa função como cumpre a CVM, ou qualquer outra agência reguladora. Eu acho que a gente pode melhorar, mas não deve se iludir que existe uma bala de prata, um arranjo institucional diferente, mágico, que vai resolver todos os nossos problemas. Mas você não acha que quando pode até iludir, entendeu? E nos afastar das soluções, dos problemas realmente relevantes, para a sensação de ter uma mágica. E a mágica é o currency board. Então, os políticos vão aplaudir porque não vão ter que se lidar com o problema da política fiscal. A gente já viu o currency board explodindo porque na hora H não tem força política para manter, eles mudam a regra. Mas eu tenho a impressão de que quando você tem o cara monopolista, né, o tal do quem vigia os vigias, quando você tem aquele cara que não tem o vigia acima dele, é monopolista, pode acontecer o que o pessoal de Chicago diz que é a teoria da captura, acaba o pessoal indo para lá e aí você continua com o problema presente de alguma forma. De novo, não tem uma bala de prata, é uma sinuca de bico. Mas então, não tem nada pior do que um Banco Central capturado, e nós já tivemos isso no Brasil, antes do real, via Conselho Monetário. Porque não vamos esquecer que no Brasil a autoridade monetária não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional, que tem poderes, vamos dizer assim, de conselho de administração do Banco Central. E antes do real, esse conselho era uma esbórnia, tinha 20 membros, todo mundo que não devia estar lá estava lá. Tinham representantes dos sindicatos, da FEBRABAN, setor privado, regulados dentro do órgão regulador, do Banco Federal, Ministério Gastador, tudo errado. E o que deu ao Brasil um Banco Central independente, pela primeira vez, desde a fundação talvez do Banco Central, foi a simples providência de mudar a composição do Conselho Monetário e fazê-lo 3 membros, onde Fazenda e Banco Central tinham maioria, o terceiro do planejamento estava alinhado, mas se pudesse faríamos um conselho só de 2, foi recusado, porque esse conselho tem que ter mais de 2, não sei bem porquê, mas enfim, foi assim. E aí, naquele momento, naquela configuração, Fazenda e Banco Central comprometidos com a estabilidade, tiveram a maioria do Conselho Monetário e tiveram a liberdade de executar o que o Banco Central independente faria, e executaram e deu certo. Agora, estará sempre vulnerável à vontade do governante. No nosso caso, um decreto presidencial pode mudar a política de metas de inflação, pode instruir os membros do Conselho Monetário Nacional, que são ministros, e devem obediência ao presidente da República. Então, o Copom, tão temido, ele não existe, ele não está definido em lei, ele é apenas uma seção especial da diretoria do Banco Central. Institucionalmente é muito frágil, porém a ideia é poderosa. No Brasil, às vezes, uma ideia poderosa vale mais do que a Constituição. Você quer um exemplo? Tem um dispositivo na Constituição, no artigo 5º das garantias constitucionais, que é o equivalente à 5ª emenda americana. É o devido processo legal, que diz assim: ninguém pode ser privado da sua liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. Isso só entrou na Constituição brasileira em 88. A mesma legislatura que assinou isso, em 88, convivia com uma inflação de 30% ao mês. Então, que história é essa de estão tungando o patrimônio das pessoas através da inflação? Isso é inconstitucional, sem nenhum processo legal. Qual foi o processo legal para criar a inflação? Nenhum, entendeu?
crime de responsabilidade violar a Constituição diretamente. Mas, no entanto, não teve nada disso, não teve CPI da inflação e ninguém foi em cana por produzir a hiperinflação no Brasil. Então, às vezes, a Constituição não vale nada, infelizmente. Agora, o sistema de metas de inflação e a ideia do Copom é poderoso, intimida mesmo a presidente atual, que tem medo de mudar a meta de inflação ou de violar os 6,5%. Talvez por ela fazia como na Argentina, não é isso? Mas não, o executivo, o presidente tem medo de mudar a meta, tem medo de bater no 6,5% e via aquela onda do mercado que em 2002 mudou o Lula. Isso é uma mágica da democracia e da economia de mercado atuando juntas através do mercado como expressão de vontade coletiva, que intimida o governante e cria uma dinâmica de voto em tempo real que é super poderosa e limita, em particular nesses assuntos da moeda, de uma maneira super efetiva. Sim. Não é isso? Então, eu acho até mais intrigante que o governo tenha obedecido o 6,5% do que tenha desobedecido o 4,5%. O 6,5% e as metas de um decreto presidencial nos salvou porque intimidou a própria pessoa que faz decretos. Sim. Isso é fantástico. Isso reflete, Gustavo, um amadurecimento da nossa sociedade e, inclusive, reflexo do nosso trabalho. Queria te agradecer, Gustavo, pela magnífica entrevista. Abraço. Obrigado, Antônio. Obrigado. Muito bom.